Vamos passear um pouquinho aqui pela Emília-Romanha. Hoje nós vamos conhecer alguns dos 3 produtos mais famosos daqui, que é o queijo parmesão, que na verdade é o parmigiano reggiano, o aceto tradizionale balsâmico e o prosciutto, não só de Parma, mas também outros tipos de presunto feitos aqui. A visita está começando com o queijo, que eu amo esse queijo, então acho que vai ser bem interessante saber como ele é feito e, claro, provar também, né? Está no primeiro passo da produção, então o leite que vem pra cá, fica aqui nessas tábuas, vamos dizer assim, depois colocam aqui, nesses tanques, e aí eles mexem, enfim, gente, é muito interessante e assim, é tudo muito controlado. O segredo para esse queijo tá no leite, principalmente, porque tem que ser de uma vaca específica que é criada aqui nesta região, e ela é criada de uma maneira bem específica, comendo só ervas secas, para evitar que o leite dela tenha bactérias. Então, quanto menos bactérias, melhor. E essa é uma maneira do queijo ficar conservado por mais tempo. E, gente, o cheiro daqui é muito bom. Mas assim, isso é só um segredo, são vários segredos, na verdade. Na teoria é um processo muito simples e que leva poucos ingredientes. É o leite, é o sérum e o sal. Então, mas o processo em si tem alguns segredinhos que tem que ser seguidos, porque senão não ganha o selinho de DOC, que é falando que é um queijo efetivamente daqui, da região que é o original. Olha, gente, tive que pegar, eles tiraram, colocaram na forma. Molto bom. Não, muito bom. Um po' di latte. Aqui é quase um È queijo incredibile, fresco. È incredibile che dopo Quase não tem gosto nenhum, gente. É sem sal, mas é bom. Bom, depois do queijo ficar descansando por aproximadamente 4 dias, ele vem aqui para esta piscininha, tiram da forma, né? E vem para esta piscininha que tem uma solução com sal, que é bem salgada, que é justamente para salgar o queijo. Fica aqui por um mês e depois ele sai e aí ele já começa a ter mais cara de queijo mesmo, e aí ele tem que tirar a água, enfim, já começa a ficar mais com cara de queijo, mas ainda não é um parmigiano reggiano, porque para ser um parmigiano tem que envelhecer por pelo menos 1 ano. Aqui não tem nem um mês, né? Então... Estamos no paraíso do queijo, gente. Olhem isso. Essa aqui é a última etapa da produção, é onde o queijo vem para ser envelhecido. E esses daqui já tem mais de 1 ano, então eles já estão prontos para consumo, podem ficar mais tempo. Quanto mais tempo envelhecido, mais caro fica, que é um queijo, vamos dizer assim, de uma melhor qualidade. E é muito legal. E aí tem um processo aqui que vem sempre um inspetor, vamos dizer assim, que ele vem checar todos os queijos. Então, com este martelinho, ele vai batendo aqui nos queijos. Isso aqui é uma forma de plástico, né? Então o barulho é diferente. Ele vai batendo para saber se o queijo tá bom ou não. Se o queijo estiver bom, ele ganha o selinho, que é... Cadê o selinho? Deixa eu achar o selinho. Que é este selinho verde aqui. E depois é colocado este selinho que é com fogo, é queimado esse. E aí pronto, o queijo já pode ser vendido ou pode ficar mais tempo envelhecendo aqui. Depois de aprender como é feito o queijo, tá na hora de provar, né, gente? Então temos aqui 12, 24, 36, 50 meses. Vamos começar com este 12. São todos muito bons, gente. Depois do queijo, vamos conhecer o aceto tradizionale di Modena, gente. Então, obviamente, a gente está aqui numa plantação de vinho, vamos dizer assim. Aqui no azeite tradicional leva um único ingrediente, que é o suco de uva. E aí depois ele é cozido nestes tanques que estão aqui por 10, 12 horas. E depois tem mais um processo até virar o azeite tradicional de Modena. O azeite, depois de ser fervido lá embaixo e ficar nos outros barris de metal, ele vem para esses barris grandes aqui,
onde eles ficam 2 anos. E depois disso que começa o processo de envelhecimento que dura mais tempo. E aqui tem uma tradição bem interessante que é as famílias criam esses, como se fossem esses sets de barris quando uma criança nasce. Antes era só para menina, para ser o presente de dote de casamento. Mas agora fazem também, se a família tiver dinheiro, obviamente, fazem também para menina. Por exemplo, essa daqui é para Zoe. Então, esse vinho porque aqui ainda é vinho, né? Esse vinho de 2 anos vem para este barril grande. E aí depois, e é dividido, na verdade, entre todos os barris. E aí depois, 1 ano depois, sempre em janeiro, esse aqui vai estar, né? Porque a coisa evapora durante esse ano. Então você vai completar este primeiro com este outro, este com este com esse, e por aí vai. E aqui no maior você coloca sempre o vinho de 2 anos. E aí no final de 25 anos, bem rápido, né, gente? Basicamente quando a menina já tiver com idade para casar, você vai ter o azeite tradicional aqui. É bem interessante o processo, é bem artesanal. E, enfim, parece simples, né? Mas o problema é que leva muito tempo. Bom, a gente vai começar as provas aqui com a saba, que na verdade era feita pelos romanos, que nada mais é que um xarope. O azeite, efetivamente, que é com 12 anos. Muito bom. E por fim, vamos visitar o Museu della Salameria, ou seja, Museu dos Salames, gente. Vamos conhecer mais sobre estas outras delícias aqui da Emília-Romanha. A visita ao Museu do Salame é bem curtinha, mas é bem interessante, que eles nos mostram todas as diferenças entre os diferentes tipos de enchidos, enfim, é bem interessante. E óbvio que vai terminar com uma degustação, né? Então temos aqui salame, mortadela e prosciutto de Parma de 18 meses. Então é um reserva e, claro, um lambrusco, que é outro produto típico aqui da região para acompanhar. Eu fiz esse passeio com a Emília Delícia e, gente, recomendo, viu? Foi bem divertido, o guia Paulo é ótimo e deu para aprender bastante sobre a fabricação e produção de algumas das delícias aqui da região. Então, espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e, claro, acessar o blog que tem outras dicas lá. Beijo, tchau!